Salmo 35, poderoso, quebra maldições espirituais, liberta de vícios e cura perturbações mentais hoje, o grito silencioso da alma oprimida. Há momentos em que o coração fala mais alto que a voz. Você não grita com a boca, mas a alma está em agonia. O corpo segue em frente, mas por dentro existe uma batalha invisível, uma sensação de aprisionamento que ninguém percebe. São os vícios espirituais, as opressões mentais, as perturbações que tomam forma em pensamentos confusos, impulsos incontroláveis e emoções que parecem não ter fim. Talvez você esteja vivendo isso agora. Talvez ninguém saiba, mas sua mente tem sido um campo de guerra. Você quer orar, mas sente peso. Quer avançar, mas algo te puxa de volta. As madrugadas são longas. A ansiedade se disfarça de rotina e o cansaço da alma parece ter se tornado parte da sua identidade. Mas e se eu te dissesse que há uma chave escondida na palavra? Que existe um salmo esquecido por muitos, mas que foi escrito exatamente para pessoas como você? Um salmo onde um homem ferido, injustiçado e encurralado ergueu a voz, não para murmurar, mas para guerrear. Um salmo que ecoa como uma espada espiritual nas regiões celestiais. O Salmo 35 não é apenas poesia, é clamor, é resistência, é estratégia divina contra as forças que querem roubar sua sanidade, sua fé, sua paz. Ele foi escrito por Davi, um guerreiro que sabia o que era ser perseguido sem motivo, o que era sofrer ataques invisíveis, o que era ser caluniado, rejeitado, traído. E ao invés de se calar, ele clamou, mas não com palavras vazias. Ele falou com fé, com indignação santa. Ele convocou o próprio Deus para entrar na batalha. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer aqui, porque a sua luta não é contra carne nem sangue. Ela é espiritual e precisa ser vencida com armas espirituais. Esse vídeo não é para quem quer uma oração rápida. É para quem está pronto para se posicionar, para quem entende que chegou a hora de dizer basta. Basta de viver oprimido. Basta de perturbações mentais dominando seus dias. Basta de se arrastar pela fé sem experimentar a paz prometida por Jesus. Você vai declarar, vai se levantar, vai entender que há poder na sua voz quando alinhada à palavra. E que o Salmo 35 pode ser o início de uma virada que o inferno jamais esperava. O Salmo 35 como oração de guerra. Por que ele é diferente? Não é qualquer salmo. O Salmo 35 é um clamor de um homem encurralado, mas não derrotado. É um grito espiritual de quem sabia que havia injustiça sendo feita no campo visível, mas também reconhecia que por trás de toda perseguição física existia um cerco espiritual. Davi não está apenas pedindo ajuda, ele está convocando o céu para a guerra. Este salmo se distingue por sua linguagem ousada, direta e por conter petições que tocam diretamente no juízo de Deus. Não é um salmo contemplativo, é combativo. É uma declaração de confronto. Davi não apenas expõe sua dor, ele apresenta um caso diante do justo juiz. Ele fala como quem conhece a natureza de Deus e confia que a justiça virá do alto. Logo no primeiro verso, ele diz: contende, Senhor, com aqueles que contendem contra mim. Combate contra os que me combatem. Isso não é apenas uma queixa, é um posicionamento espiritual. Davi está dizendo, eu não vou lutar com armas carnais, eu vou deixar que o Senhor guerreie por mim. E isso muda tudo. Muitos vivem derrotados porque insistem em lutar com a força do braço. Tentam vencer o vício com força de vontade. Tentam calar a mente com distrações. Tentam resistir à opressão com racionalização. Mas o que Davi nos mostra é o oposto. Não se trata de resistência emocional, mas de dependência espiritual. A estrutura do Salmo 35 é progressiva. Davi começa clamando por defesa, depois denuncia os ataques sofridos e termina em exaltação, em um louvor profético pela libertação que ainda não aconteceu, mas ele já vê
com os olhos da fé. Isso revela algo poderoso. A oração de guerra verdadeira não é movida pelo desespero, mas pela fé convicta de que Deus age no invisível. Esse salmo também nos ensina que é legítimo expor nossa dor diante de Deus. Davi fala de traidores, de falsidade, de ataques sem causa. Ele se abre por completo, porque não há libertação onde há disfarce. Só é possível ser curado na alma e liberto espiritualmente quando há entrega total, sem máscaras, sem filtros. E o ponto mais forte, Davi termina louvando. Ele não termina amaldiçoando os inimigos. Ele não termina em desespero. Ele termina exaltando a justiça de Deus. Isso nos mostra que a oração de guerra não endurece o coração, ela o purifica. Ela limpa o campo interno para que a presença de Deus habite com liberdade. O Salmo 35 é uma espada, uma arma para quem está cansado de orar superficialmente. É uma ferramenta de confrontação e libertação. Ele revela que existe uma forma santa de expressar a dor, de resistir ao mal, de buscar justiça sem se contaminar com o ódio. Nos próximos minutos, você verá que essa guerra não é apenas contra o que te fizeram, é contra o que se instalou dentro de você. Os vícios espirituais que se esconderam atrás de traumas, hábitos e dores não resolvidas. É hora de revelar o inimigo invisível e se posicionar com autoridade. A opressão invisível dos vícios espirituais. Nem todo vício se manifesta no corpo. Nem toda prisão é visível. Há vícios que se escondem dentro da alma, camuflados de hábitos, disfarçados de rotina, mascarados como personalidade. Eles não deixam marcas físicas, mas deixam a mente em ruínas. Esses são os vícios espirituais, e talvez você esteja enfrentando um sem perceber. Você já se pegou reagindo da mesma forma, mesmo depois de orar pedindo mudança? Já sentiu que, apesar de tentar, algo te puxa para os mesmos pensamentos, as mesmas decisões, o mesmo ciclo de culpa e arrependimento? Isso pode não ser apenas fraqueza, pode ser um vício espiritual operando. Esses vícios são sofisticados, se alimentam daquilo que você não entrega a Deus. Vício por controle. Pela aprovação das pessoas, pela comparação constante, pela religiosidade, pela necessidade de punição emocional, pelo medo travestido de prudência, pela autossabotagem disfarçada de humildade. Vícios espirituais são padrões internos programados pela dor e perpetuados pela inércia espiritual. Você não percebe que está preso até que tenta sair e não consegue. E por que não consegue? Porque o vício espiritual não se quebra com esforço, mas com luz, com exposição, com verdade, com palavra. O Salmo 35 é a resposta para esses grilhões invisíveis. Ele te ensina a expor o inimigo ao invés de se esconder dele, a confrontar as vozes mentirosas que repetem: você não vai mudar. Essa é sua fraqueza. Deus não se importa com isso. Esses vícios operam na mente como fortalezas, como diz 2 Coríntios 10, 4, 5. Pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Deus. Quando você declara em oração as verdades do Salmo 35, você começa a arrancar essas fortalezas pela raiz. Porque você para de negociar com o erro. Você para de aceitar como normal aquilo que está te matando por dentro. Você chama o que é prisão de prisão. E isso, diante de Deus, é o primeiro passo para a libertação. A opressão espiritual não se vence com positividade. Ela se vence com posicionamento. E você precisa entender, há uma diferença entre cair e estar cativo. Quem cai, se levanta. Mas quem está cativo, repete o ciclo sem perceber. E o pior, começa a achar que isso é normal. Mas não é. Você não foi criado para viver preso a vícios disfarçados de hábitos. Você foi chamado para liberdade. Liberdade na mente, no espírito, nas emoções.
E essa liberdade começa quando você decide que vai entrar em guerra contra tudo o que te mantém aprisionado. Como maldições se instalam pela legalidade espiritual. Existe uma realidade espiritual que muitos ignoram. O reino das trevas não opera no caos, ele opera na legalidade. Maldições, vícios espirituais e perturbações mentais não surgem por acaso. Eles se instalam onde há brechas, portas abertas, permissões inconscientes. E isso precisa ser tratado com seriedade espiritual. A Bíblia é clara ao mostrar que o mundo espiritual funciona por princípios. Em Provérbios 26:2 está escrito: como o pardal no seu vaguear e como a andorinha no seu vôo, assim a maldição sem causa não virá. Ou seja, toda maldição tem uma causa. Todo ciclo de vício espiritual tem uma raiz. Todo tormento mental tem uma origem. E muitas vezes essa origem está em pactos que você nem percebeu que fez. Quando você alimenta padrões de pensamento contrários à verdade de Deus, você está, sem saber, dando legalidade ao inimigo. Quando você repete constantemente frases como "eu sou um fracasso", "nunca vou mudar", "Deus se esqueceu de mim", você não está apenas desabafando, está firmando alianças com mentiras espirituais. A língua é uma chave espiritual. A palavra profética pode edificar, mas a palavra negativa pode abrir brechas. Tiago 3 compara a língua a um leme que conduz o corpo inteiro. O que você declara abre ou fecha portas no mundo invisível. E muitos estão sendo atormentados porque alimentam com a boca o que querem expulsar com a oração. Outro ponto crítico de legalidade espiritual está nas emoções não curadas, mágoas guardadas, traumas não tratados, amargura cultivada como identidade. Isso cria um ambiente propício para opressões espirituais se fixarem. Efésios 4:26-27 diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Guardar raiva, orgulho, inveja, tudo isso abre espaço espiritual para o inimigo agir com base legal. E o que isso tem a ver com o Salmo 35? Tudo. Porque esse salmo é uma resposta de guerra contra injustiças espirituais. Davi não está apenas pedindo socorro, ele está quebrando acordos, está retirando a legalidade do inimigo ao declarar: Senhor, entra nessa causa. Ele está se reposicionando espiritualmente e chamando Deus para julgar entre ele e os seus adversários. Você também precisa fazer isso. Não adianta apenas orar pedindo libertação se você ainda vive repetindo as palavras que te mantêm preso. Não adianta querer cura mental se você ainda alimenta pensamentos que justificam o sofrimento. É preciso fechar portas, romper acordos, cancelar com a sua boca as mentiras que você acreditou por tanto tempo. Neste vídeo, a cada declaração que você repetir com fé, você estará retirando o acesso do inimigo. Você estará dizendo ao mundo espiritual: esta mente agora pertence a Cristo. Esta alma agora está em aliança com a verdade. Esta vida está sob nova autoridade. Perturbações mentais como sintoma de guerra espiritual. Quando sua mente não encontra descanso, quando os pensamentos se tornam desgovernados e a alma parece carregada, mesmo após o corpo descansar, isso pode ser mais do que cansaço ou estresse. Em muitos casos, é sinal de uma guerra invisível que está sendo travada dentro de você, e você não pode continuar ignorando isso. A Bíblia nos mostra que a mente é um campo espiritual estratégico. É nela que se constroem fortalezas, como diz 2 Coríntios 10:4-5. É nela que o inimigo lança dardos inflamados, como alerta Efésios 6:16. E é nela que as promessas de Deus precisam ser lembradas, protegidas e declaradas diariamente. A perturbação mental é um dos sintomas mais perigosos da opressão espiritual. Ela não grita, mas silencia. Não aparece no corpo, mas destrói por dentro.
Ela se manifesta em formas diversas: insônia sem explicação, pensamentos repetitivos e negativos, sensação constante de culpa, medo paralisante, tristeza que não passa, perda de propósito, irritação fora de contexto, desânimo sem motivo aparente. Você olha ao redor e tudo parece normal, mas dentro de você algo não está certo. Esses sintomas não são apenas emocionais. Eles são sinais de que sua alma está sendo atacada, que há setas invisíveis atingindo sua mente enquanto você tenta viver normalmente. Muitos tentam tratar essas dores com distrações, remédios ou negação. Mas, na raiz, o que precisam é de libertação. O Salmo 35 entra aqui como resposta, não como fuga emocional, mas como posicionamento espiritual. Ao declarar em voz alta suas palavras, você alinha sua mente com a verdade do céu. Você para de apenas reagir aos ataques e começa a responder com autoridade. Porque quando você ora com base na palavra, você começa a restaurar a ordem dentro de si. Quando a mente não encontra descanso, mesmo após as orações, o corpo descansou, o conflito é real. Há uma batalha invisível que se trava dentro, pensamentos que aceleram, noites sem sono, culpa que volta como onda, emoções que escapam ao controle. Não se trata apenas de estresse ou fadiga, é mais profundo. Sinais de guerra espiritual que se instalou no território da alma. A mente é campo de batalha, e não por acaso. Salmo 35 começa com Davi clamando: "Contende, Senhor, com os que contendem comigo, peleja contra os que pelejam contra mim." Ele reconheceu que quem luta contra ele não era apenas humano, mas forças que se levantavam, e a resposta vinha do alto. Essa mesma estrutura se aplica a você. O silêncio não é a ausência de batalha, mas o mover das suas entranhas por libertação. Então olhe para dentro. Quantas vezes você acordou no meio da noite com um peso que não viu durante o dia? Quantos desses momentos foram combatidos apenas com distrações e não com oração? Pensamentos invasivos nascem da permissão de campo. O vício espiritual, a ansiedade persistente, o ciclo de autodepreciação são pistas. A palavra de Deus ensina que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. 2 Coríntios 10, 4, 5. Aqui a fortaleza é a mente amassada, a repetição de histórias negativas, a identidade ferida. As perturbações mentais funcionam como sintomas silenciosos de opressão. Insônia que insiste, culpa que sussurra, irritação que explode sem contexto, sensação de vazio longe de explicação. Você parece estar vendo, tocando, respirando, mas por dentro não está. E quando isso acontece, testemunhos simples não bastam mais. É necessária posição, é preciso clamar com o Salmo 35. Por isso, este vídeo te levará a uma oração que não é ambiente de tentativas, mas de posicionamento espiritual. Você vai declarar que a mente pertence a Cristo. Vai expulsar do território interno tudo que não veio dele. Vai levantar cada pensamento, cada ciclo repetido, cada espírito que se instalou como se fosse lar. E vai declarar: aqui não mora mais. Aqui mora Jesus. Hoje, você não apenas vai orar, vai responder à batalha, vai chamar a autoridade, vai restabelecer fronteiras internas, vai fixar a mente na promessa e não no padrão. Porque não é sobre usar técnicas humanas para controlar o emocional, é sobre usar a palavra para quebrar os vínculos invisíveis. Se sua mente tem sido campo de luta, então entenda, o Salmo 35 te dá armas. Leia, declare, profira. A justiça de Deus vai se manifestar no interno tanto quanto no externo. Mesmo no silêncio, Deus está em guerra por você. O clamor de Davi como modelo de posicionamento espiritual. Davi não fugiu da guerra. Ele não ignorou os inimigos. Também não os enfrentou na carne. O que ele fez foi algo que poucos têm coragem de fazer hoje. Ele se posicionou espiritualmente. Não se calou.
não racionalizou o sofrimento, não se entregou ao medo. Ele clamou, e clamou com força, com fé, com intencionalidade. Isso é oração de guerra. No Salmo 35, cada verso é uma declaração de confronto, não é vitimismo, é enfrentamento. Davi diz: empunha o escudo e o pavês, e levanta-te em meu socorro. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Ele não está pedindo uma solução emocional, está convocando o céu a intervir. Está pedindo que o próprio Deus se levante como defensor. Esse tipo de clamor mostra o que é autoridade espiritual. Davi não fala como alguém desesperado, mas como alguém que sabe a quem pertence. Ele reconhece a dor, mas não se submete a ela. Ele reconhece a perseguição, mas não faz dela sua identidade. Ele reconhece a opressão, mas se recusa a permanecer debaixo dela. Aqui está a chave: posicionamento. A diferença entre ser atacado e ser dominado está em como você responde. E Davi nos mostra o caminho. Ele fala com Deus, não sobre Deus. Ele interage, não se isola. Ele se envolve espiritualmente com a situação, não apenas emocionalmente. Essa postura muda tudo. Quando você ora com base na palavra, como Davi fez, você não está apenas desabafando. Você está movendo estruturas. Você está deslocando a atmosfera. Está reposicionando o seu espírito sob a autoridade do céu. Está tirando o controle das mãos do inimigo e devolvendo-o às mãos de Deus. Observe como Davi articula sua dor e sua fé no mesmo fôlego. Ele diz que seus inimigos o odeiam sem motivo, mas também diz: sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha vida. Ou seja, ele não se entrega ao desespero. Ele declara o fim que ainda não vê. E essa é a fé que agrada a Deus, a que chama à existência o que ainda não se manifestou. Esse é o tipo de oração que precisamos resgatar. Chega de orações mornas, vagas, sem convicção. É tempo de orar como quem sabe quem está ouvindo, como quem sabe o poder que há por trás da palavra, como quem sabe que a justiça de Deus não falha. Quando você ora como Davi, você deixa de ser vítima da opressão e passa a ser instrumento da intervenção divina. Você assume seu lugar de autoridade, não por mérito, mas por identidade. Porque em Cristo você tem o mesmo acesso que Davi tinha. E mais, você tem o Espírito Santo habitando em você. Você é templo. Você é morada. Você é voz profética. E se essa voz se levantar, o inferno recua. Porque oração não é apenas comunicação, é guerra. E o Salmo 35 é munição espiritual contra toda voz que tenta calar sua fé, sua paz, sua liberdade. Palavra profética, o grito espiritual, ativa o socorro divino. Quando Davi clama: levanta-te, Senhor, ele não está fazendo uma sugestão. Ele está invocando o céu para agir com urgência. Esse é o momento em que a oração se transforma em arma e o grito da alma se torna uma convocação espiritual. Esse tipo de clamor tem peso no mundo invisível. Ele atrai o socorro divino de forma ativa, não passiva. Há uma diferença entre pedir ajuda e acionar o céu com autoridade. A fé que move o coração de Deus não é a fé adormecida, tímida ou genérica. É a fé que grita no silêncio, que se recusa a aceitar o opressor como senhor da situação, que reconhece que Deus não é distante nem indiferente, mas um guerreiro que se levanta quando um filho clama com coragem. Davi entendia isso. Ele não orava como quem espera por sorte. Ele orava como quem sabia que cada palavra sua, quando alinhada à verdade, podia mobilizar anjos, mover juízo e virar sentenças. Ele sabia que sua oração não era apenas um pedido, era uma convocação ao general dos exércitos. Essa é a diferença entre religiosidade e espiritualidade viva. A religiosidade observa, espera, repete. A espiritualidade verdadeira se posiciona, declara, chama o céu à ação. Por isso, o Salmo 35 é carregado de imperativos. Contende, Senhor,
peleja por mim. Levanta-te, sejam confundidos. Davi não apenas espera, ele comanda com base na autoridade da aliança. E a boa notícia? Essa autoridade agora está sobre você, porque Jesus não apenas te salvou, ele te deu acesso ao Pai. Ele te revestiu de autoridade espiritual. Ele te autorizou a orar em seu nome. Isso significa que quando você declara com fé, levanta-te, Senhor, o céu responde. Essa é a dimensão da fé profética. É a fé que se antecipa ao socorro, que não precisa ver sinais para começar a louvar, que ativa o mover de Deus antes que as circunstâncias mudem. É a fé que abre o céu no meio da tempestade. O grito espiritual nasce quando o coração já cansou de negociar com a dor. Ele explode quando a alma entende que não é mais tempo de esperar resignado, é hora de guerrear em oração. Quando você clama com base na palavra, seu grito não é desespero, é comando espiritual, é voz que abala o invisível. Lembre-se, o grito de fé sempre atrai resposta. Moisés gritou e o mar se abriu. Ana gritou e gerou o profeta. Bartimeu gritou e Jesus parou. Davi gritou e Deus se levantou. Quando você se recusa a orar de forma passiva e decide clamar com convicção, algo se move, algo se rompe, algo se manifesta. E é isso que você fará hoje. Você vai levantar sua voz com autoridade. Vai orar com a convicção de quem não pede favor, mas reivindica a promessa. Porque o céu está pronto para agir quando um filho clama com verdade, com fé e com ousadia. Declarações de renúncia com base no Salmo 35. Existe um momento na oração em que você precisa deixar de pedir e começar a declarar. A libertação não acontece apenas quando você implora, mas quando você renuncia com autoridade tudo aquilo que tem mantido sua alma aprisionada. E o Salmo 35, com toda a sua força espiritual, é um campo fértil para essas declarações. Davi não apenas descreve os seus inimigos, ele os confronta. Ele não apenas relata sua dor, ele entrega a causa nas mãos de Deus. E ao fazer isso, está nos ensinando como transformar palavras em armas, clamor em posicionamento, oração em libertação. O poder da renúncia está na especificidade. Você não renuncia ao mal apenas dizendo, Senhor, me liberta. Você renuncia nomeando aquilo que te prende, cortando os laços espirituais que permitem que essas prisões existam. Você diz com fé, eu renuncio agora a todo padrão de pensamento que me faz acreditar que sou indigno do amor de Deus. Ou eu corto, em nome de Jesus, toda ligação com vícios emocionais que me afastam da presença do Senhor. Com base nos versículos do Salmo 35, você pode declarar, levanta-te, Senhor, e contende com os que contendem comigo. Aqui você está dizendo, não luto mais com minhas armas. Eu entrego esta batalha nas mãos do Deus dos exércitos. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha alma. Aqui, você declara que todo espírito de acusação, condenação, autopunição e vício será confundido, desestruturado, desmascarado, desfeito. Mas a minha alma se alegrará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Aqui você afirma, minha mente será tomada pela alegria que vem da libertação. Minha alma viverá em liberdade e minha boca confessará a salvação que já foi conquistada. Essas não são frases bonitas, são decretos espirituais. Cada vez que você diz isso com convicção, você está removendo a base legal do inimigo. Está rompendo acordos invisíveis que foram firmados pela repetição de mentiras internas, traumas não curados e palavras que você acreditou, mas que não vieram de Deus. Hoje, em oração, você será conduzido a repetir declarações como eu renuncio todo espírito de confusão mental. Eu declaro que minha alma não será mais morada de medo, mas de fé. Eu corto toda ligação emocional com hábitos que alimentam o vício espiritual.
Eu entrego minha mente à autoridade do Espírito Santo. Eu quebro, em nome de Jesus, toda maldição liberada sobre minha história. Eu declaro que o Senhor é meu juiz e meu defensor. Eu sou livre, sou lavado, sou redimido e minha mente será renovada. Ao repetir essas verdades em oração, com fé e intencionalidade, você está fazendo o que Davi fez, entregando a causa, derrubando o inimigo e exaltando a justiça de Deus. Sua boca se torna espada, suas palavras se tornam muralha, e seu espírito se alinha ao céu. Agora que você já tem consciência das armas, chegou o momento de usá-las. O próximo capítulo será o início da oração guiada. Um momento de clamor profundo, conduzido passo a passo, para que você comece a romper com os vícios ocultos e com tudo que tem mantido sua mente sob opressão. Como a mente é curada pela repetição da palavra. A mente humana funciona por repetição. Aquilo que você mais escuta, acredita. Aquilo que você mais declara, constrói. E o que você mais alimenta, ocupa espaço. É por isso que o mundo espiritual investe tanto em dominar seus pensamentos. Porque quem governa a mente, governa a direção da vida. Mas há uma verdade ainda maior. A palavra de Deus, quando repetida com fé, tem poder de renovar completamente seu entendimento e restaurar sua saúde emocional. Romanos 12:2 é claro: transformai-vos pela renovação da vossa mente, não pela força de vontade, não por frases motivacionais, mas pela exposição contínua à palavra viva. É assim que as perturbações mentais começam a perder força. É assim que as vozes interiores contrárias ao Espírito de Deus são silenciadas. É assim que a mente deixa de ser território do caos para se tornar ambiente de paz. A ciência comprova o que a Bíblia já dizia. O cérebro forma trilhas mentais com base na repetição. Quando você repete padrões negativos, cria raízes de destruição. Mas quando você repete verdades espirituais, abre espaço para que o Espírito Santo reconstrua essas trilhas, reordene os pensamentos e cure áreas afetadas pela dor, pelo medo ou pela opressão. É por isso que o Salmo 35 precisa ser mais do que lido. Ele precisa ser declarado, orado, repetido, internalizado. Porque a libertação não acontece apenas no clímax de uma oração. Ela acontece na continuidade, no processo, no exercício diário de alinhar a mente com o céu. Você precisa começar a substituir suas narrativas internas. Se hoje você se vê como alguém preso a vícios, ansioso, indigno, confuso, você precisa declarar o contrário. Precisa dizer com fé: a minha alma se alegrará no Senhor. Verso 9. Todo o meu ser dirá: Senhor, quem é como tu? Verso 10. Exalte-se o Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Verso 27. Essa repetição vai reprogramar a sua mente espiritual, vai calar as mentiras, vai ativar a fé. Você vai ouvir sua voz profetizando sobre você. Vai se tornar profeta da própria libertação. Vai ouvir o que Deus diz sobre sua identidade, não o que o passado grita. E esse som vai se tornar mais alto que qualquer outro. É isso que cura, é isso que liberta. É por isso que, a partir de agora, cada oração deste vídeo será acompanhada de pausas para você repetir. Porque a cura começa na confissão e a libertação se sustenta na constância. A mente que se alimenta da palavra se torna território inacessível ao inimigo. Clamor de libertação dos vícios ocultos. Agora é o momento de guerra espiritual declarada. Um momento entre você e Deus. Um ambiente de fé onde sua voz, somada à palavra, se torna instrumento de ruptura. O que está para acontecer aqui não é simbólico, é real. O mundo espiritual está ouvindo. O céu está atento, e tudo aquilo que estava escondido vai ser exposto, confrontado e destruído em nome de Jesus. Feche os olhos, respire fundo
Coloque a mão sobre sua mente, se puder, e comece com fé a repetir cada frase com autoridade. Esta oração é baseada no Salmo 35 e em promessas que não falham. Você não precisa entender tudo agora, apenas crer. A palavra fará o trabalho de cortar, curar e restaurar. Senhor, contende com os que contendem comigo. Peleja contra tudo aquilo que tem guerreado contra minha alma. Levanta-te, Senhor, e entra nesta batalha por mim. Tira do caminho todo espírito que se alimenta da minha dor. Empunha tua espada, Deus vivo, e fecha as portas que foram abertas na minha mente. Eu renuncio agora a todo vício oculto que tem roubado minha liberdade. Renuncio ao vício da comparação, da crítica, do medo e da autossabotagem. Renuncio a pensamentos repetitivos de derrota, de culpa, de indignidade. Renuncio a hábitos que alimentam a ansiedade e o vazio. Declaro que a minha mente não será mais campo de destruição. Declaro que o Senhor é o guarda da minha alma e o defensor da minha liberdade. Toda maldição espiritual que encontrou espaço nos meus pensamentos, eu quebro agora. Em nome de Jesus, eu corto toda raiz que se alimenta da dor não tratada. Eu cancelo palavras que eu mesmo disse sobre mim e que abriram brechas espirituais. Cancelo alianças feitas com o passado, com o trauma, com a mentira. Declaro que estou firmado sobre a verdade da palavra de Deus. Senhor, queima com fogo santo tudo o que não veio de ti e que habita na minha mente. Purifica os lugares secretos da minha alma. Restaura minha identidade, minha clareza, minha sensibilidade espiritual. Que toda escuridão mental se dissipe agora pela luz da tua presença. Agora respire fundo novamente. Fique em silêncio por alguns segundos. Perceba que algo já começou a se mover. O ambiente espiritual está sendo reorganizado. Não porque você gritou mais alto, mas porque você creu mais profundamente. A oração de fé, acompanhada de renúncia, sempre gera libertação. Cura das perturbações mentais e emocionais. Neste momento, o Espírito de Deus quer entrar em áreas da sua mente que ainda estão carregadas, confusas e sem direção. Essa oração é um convite para que a cura comece de dentro para fora. E não será por emoção, mas por libertação real. Onde há perturbação, Deus quer estabelecer ordem. Onde há confusão, Ele quer trazer paz. Onde há ruído, Ele quer silenciar com sua voz. Agora coloque novamente a mão sobre sua cabeça ou sobre o seu coração. Com os olhos fechados, repita com fé. Deixe a verdade que sai da sua boca romper com tudo o que está instalado no seu interior sem autorização divina. Senhor, em nome de Jesus, eu entrego agora a minha mente para ser restaurada. Toda perturbação que foi alimentada por medo, por traumas, por vícios emocionais, eu renuncio. Declaro que a minha mente será território de paz e não mais de guerra. Renuncio à ansiedade que me impede de ouvir tua voz. Renuncio à insônia espiritual que tem perturbado meu descanso. Renuncio à instabilidade emocional que me afasta do teu propósito. Cancelo agora toda seta espiritual que foi lançada contra meus pensamentos. Rejeito as mentiras que dizem que eu sou fraco, esquecido, indigno ou incapaz. Eu sou filho amado, sou templo do Espírito Santo, sou habitação da verdade. Senhor, entra agora nas memórias mais dolorosas da minha história. Toca nas lembranças que me fizeram adoecer e transforma cada dor em testemunho. Restaura a leveza que eu perdi. Devolve-me a clareza que foi apagada. Dá-me uma mente focada, firme, equilibrada, dirigida pelo teu Espírito. Que toda confusão que me impede de discernir a tua voz cesse agora. Eu declaro sobre mim a promessa de Filipenses 4:7, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Declaro que a minha mente não pertence mais ao passado, aos vícios ou à opressão. Ela pertence ao reino, ela pertence ao propósito, ela pertence ao Senhor Jesus.
silencie agora. Permita que o Espírito Santo ministre. Às vezes, o que cura não é o que você sente, mas o que você declara com fé e permanece crendo. A mente começa a se transformar quando a palavra ocupa o lugar do medo, da dúvida e do ruído. Continue repetindo essas declarações durante os próximos dias. A constância é a base da libertação duradoura. 3 práticas espirituais diárias para manter a liberdade. A libertação que começou precisa de continuidade. Porque não basta ser livre por um momento, é preciso aprender a permanecer livre todos os dias. A mente restaurada exige vigilância, disciplina e presença constante da palavra. E isso se conquista com prática. Pequenas ações espirituais repetidas com fé têm o poder de consolidar grandes vitórias no espírito. A primeira prática, vigilância da mente. A cada manhã, antes de abrir o celular, antes de ouvir qualquer outra voz, entregue sua mente a Deus. Não é só uma oração rápida, é um ato intencional de rendição. Diga: Senhor, guarda hoje os meus pensamentos. Não deixes que nenhum padrão mental antigo se levante. Que minha mente esteja firme na tua verdade. Faça isso como quem deposita um valor precioso nas mãos de um guardião. Você não pode controlar tudo o que virá, mas pode escolher quem vai proteger sua mente. A segunda prática, vigilância da boca. Muitos vícios espirituais e perturbações mentais são reforçados pelaquilo que falamos. Palavras têm poder de vida ou de morte, como diz Provérbios 18:21. Não se permita verbalizar derrota, autoacusações ou acordos com o que Deus já libertou você. Toda vez que um pensamento de desânimo surgir, ao invés de verbalizá-lo, declare o contrário. Diga: eu sou fortalecido pelo Senhor. Minha mente está em paz. O que Deus começou, Ele vai completar. Sua boca precisa se tornar eco da libertação, não da prisão. A terceira prática, vigilância do ambiente. Ambientes carregam atmosferas, e essas atmosferas afetam a mente. Por isso, seja intencional com os lugares que frequenta, com os conteúdos que consome, com as pessoas com quem mais convive. Se você deseja manter sua mente curada, habite em ambientes de fé. Coloque louvores durante o dia, declare versículos em voz alta, mantenha textos bíblicos visíveis ao seu redor. Crie um ambiente onde o Espírito Santo se sinta bem-vindo e sua mente se manterá alinhada ao céu. Essas 3 práticas, se aplicadas diariamente, vão se tornar parte de quem você é. Não se trata de regras, mas de proteção espiritual. São escudos invisíveis que te blindam das investidas mentais que antes te derrubavam com facilidade. Agora, em Cristo, você tem autoridade para resistir e permanecer. Você foi chamado para viver em paz, com sobriedade, com clareza. E essas práticas não são fardos, são chaves. Chaves que abrem caminhos de maturidade espiritual e firmeza mental. Com elas, a liberdade deixa de ser uma experiência passageira e se torna um estilo de vida. Como o Espírito Santo fortalece a mente restaurada. Uma mente restaurada não é apenas curada, ela é habitada. E o Espírito Santo não visita, ele permanece. Quando a libertação acontece, não é para deixar um vazio, é para dar lugar à presença daquele que guia, consola e ensina. E é exatamente aí que muitos falham. Acreditam que basta se libertar, mas não preenchem o espaço. Porém, a verdadeira estabilidade mental e espiritual vem quando o Espírito Santo ocupa o trono da mente. João 14:26 nos lembra que o Espírito Santo é o Consolador e que ele nos ensina todas as coisas e nos faz lembrar tudo o que Jesus disse. Isso inclui lembrar quem você é. Isso inclui trazer à memória a verdade quando a mente tenta voltar aos velhos padrões. Isso inclui fortalecer sua alma quando ela estiver fragilizada. A mente fortalecida pelo Espírito não é uma mente isenta de lutas.
é uma mente protegida, guiada e reerguida todos os dias. É como uma casa com alicerces profundos. A tempestade pode vir, mas ela permanece de pé, porque o que a sustenta não é mais o esforço humano, mas a presença divina. Quando o Espírito habita, ele ativa a consciência espiritual. Você começa a perceber antes de cair. Você sente quando um pensamento é estranho à vontade de Deus. Você desenvolve discernimento. Não é apenas razão, é sensibilidade. Não é apenas memória, é revelação. Ele te mostra onde está a raiz e te conduz no processo de cura contínua. Além disso, o Espírito Santo fortalece a mente por meio do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23. Paz, domínio próprio, mansidão, bondade, tudo isso são antídotos diretos contra os sintomas das perturbações mentais. Não são apenas virtudes, são escudos. Quando o fruto começa a brotar, os antigos sintomas perdem espaço, porque onde há paz verdadeira, não há espaço para a ansiedade dominar. Onde há domínio próprio, os ciclos de compulsão são rompidos. Onde há amor, o ódio por si mesmo começa a ser desarmado. Por isso, não busque apenas ser liberto, busque ser cheio, cheio da presença, cheio da palavra, cheio do Espírito. Porque essa plenitude é que sustenta a libertação. Não adianta esvaziar a casa sem preencher com a glória de Deus. Não adianta silenciar vozes sem aprender a ouvir a voz do Espírito. E ele fala com clareza, com doçura, com autoridade. E toda vez que você abrir espaço, ele vai lembrar quem você é, onde está e para onde deve ir. Ele vai fortalecer seus pensamentos, acalmar suas emoções, redirecionar sua alma. Porque a obra que começou em você não será interrompida, será completada. Agora que entendemos como o Espírito Santo atua, é hora de olhar para testemunhos reais, bíblicos e atuais, de pessoas que experimentaram essa transformação pela oração de guerra e pela presença. Esses relatos fortalecerão sua fé e te mostrarão que é possível viver livre, leve e espiritualmente são. Testemunhos bíblicos e atuais de libertação através da palavra. Nada fortalece mais a fé do que ver com os próprios olhos o que a palavra de Deus é capaz de fazer. Porque o Evangelho não é teoria, é transformação. E quando alguém experimenta libertação, cura ou restauração através da oração e da palavra, algo se acende no espírito de quem ouve, a certeza de que se Deus fez com outros, também fará com você. A Bíblia é repleta de histórias onde a libertação mental e espiritual foi resultado direto do clamor, da palavra e da presença. O salmista Davi, autor do Salmo 35, viveu isso intensamente. Ele enfrentou perseguições externas e conflitos internos profundos. Sua mente foi assolada por medo, angústia, culpa e confusão. Mas o que ele fez? Clamou, declarou, cantou, repreendeu e confiou. Em meio à dor, sua arma foi a palavra, e foi essa palavra que o sustentou até que o livramento chegasse. Veja também o caso do endemoniado gadareno, em Marcos 5. Um homem completamente perturbado mentalmente, vivendo entre sepulcros, ferindo a si mesmo, rejeitado por todos. Mas bastou uma palavra de Jesus para que a mente dele fosse restaurada. E o texto diz que depois ele foi visto assentado, vestido e em perfeito juízo. Isso é o que a palavra faz. Restaura até as mentes mais fragmentadas. E os testemunhos não ficaram no passado. Eles continuam hoje. Pessoas que viviam há anos dominadas por vícios emocionais, por pensamentos destrutivos, por ciclos espirituais de opressão, começaram a declarar a palavra diariamente, orar com intencionalidade e foram transformadas. Uma mulher, por exemplo, ouvia orações do Salmo 35 todas as noites, antes de dormir. Ela sofria de ansiedade crônica, insônia, pensamentos suicidas. Durante semanas, repetia os versículos em voz alta.
mesmo sem entender tudo. E um dia percebeu que a angústia já não a dominava mais. A paz foi crescendo, as crises foram desaparecendo e hoje ela vive plenamente livre, cheia do Espírito e com uma mente curada. Um jovem viciado em pornografia encontrou na repetição diária da palavra o caminho para a libertação. Ele escreveu trechos do Salmo 35 e colou na parede do quarto. Toda vez que era tentado, lia em voz alta: Levanta-te, Senhor, e contende com os que contendem comigo. E aquilo se tornou escudo, até que, com o tempo, o ciclo foi quebrado. Hoje, ele é líder de jovens, usa seu testemunho para alcançar outros e vive debaixo de graça. Essas histórias têm um ponto em comum. Ninguém se libertou sozinho. Todos dependeram da palavra, da oração e da presença. Não há libertação sem entrega. Não há cura sem exposição à verdade. Mas quando você escolhe se posicionar, o céu se move. Se Deus fez com Davi, com o Gadareno, com tantos outros, Ele fará com você. Sua história também será um testemunho. Porque cada oração feita com fé, cada renúncia declarada com convicção, cada palavra repetida com sinceridade, está semeando libertação. Entre no campo de batalha com o Salmo 35. Este é o chamado. Um chamado que vai além da emoção do momento. Vai além da oração que você acabou de fazer. Vai além da libertação que já começou a acontecer em sua mente e em seu espírito. Este é o momento de decisão. A partir de hoje, ou você volta à rotina que te aprisionava, ou escolhe, conscientemente, entrar no campo de batalha como um guerreiro de Deus. E sua arma é clara, o Salmo 35. Não existe fé neutra. Ou você avança ou retrocede. E se você chegou até aqui, não é por acaso. É porque Deus quer fazer de você não apenas alguém liberto, mas alguém que liberta. Não apenas alguém curado, mas alguém que cura com a palavra. A libertação não é só um destino, é um chamado para viver uma vida diferente, com mente restaurada e coração posicionado. Davi, no Salmo 35, não apenas clamou por livramento, ele clamou por justiça. Ele desejou ver o inimigo confundido, os que tramavam sua queda sendo envergonhados e sua alma se alegrando na salvação do Senhor. Isso é guerra espiritual. Isso é se levantar como filho legítimo, com autoridade e declarar: minha mente pertence a Jesus. Meu espírito está sob o governo do céu. Meu passado foi cancelado. Minha identidade foi restaurada. Agora você tem as ferramentas, tem as declarações, tem as orações, tem a prática e tem o Espírito Santo. Mas mais do que tudo isso, você tem uma decisão a tomar. Vai continuar lutando com suas próprias forças ou vai guerrear com as armas que o céu te entregou? Hoje o convite é simples, mas profundo. Entre no campo de batalha com o Salmo 35 todos os dias. Declare-o em voz alta. Use-o como base para suas orações. Transforme-o em escudo, em espada, em refúgio. Faça dele sua rotina espiritual, até que se torne parte de quem você é. E se você crê que essa jornada foi o início de uma nova temporada sobre sua vida, escreva nos comentários: minha mente pertence a Jesus. Isso não é apenas uma frase, é um selo, é um testemunho, é um ato profético que diz ao mundo espiritual que você está de pé, posicionado e pronto para viver em liberdade. Não será fácil, mas será real. Não será mágico, mas será sobrenatural. Porque a transformação começa quando você decide viver segundo a mente de Cristo, guiado pela palavra, sustentado pela oração e cheio do Espírito Santo. Que o Salmo 35 seja sua bandeira, que sua boca seja a trombeta, que sua vida seja a prova viva de que o Senhor ainda liberta, cura e levanta os seus filhos do meio do caos para o centro da sua vontade. Agora, a decisão é sua. Você vai lutar? Você vai permanecer? Você vai viver livre? Escreva, ore, declare.
E lembre-se, sua mente pertence a Jesus, e ninguém pode tomar o que foi consagrado a Ele. Agora respire fundo e declare o Salmo 35. Senhor, meu Deus, contende contra os que contendem comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Toma o escudo e a armadura e levanta-te em meu socorro. Empunha a lança e bloqueia o caminho dos meus inimigos. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e confundidos os que buscam a minha alma. Retrocedam e sejam humilhados os que tramam o mal contra mim. Sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os persiga. Seja o caminho deles escuro e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Sem motivo, ocultaram para mim a rede numa cova. Sem razão, cavaram uma armadilha para minha alma. Venha sobre eles repentinamente a destruição, e a rede que ocultaram apanhe a eles mesmos. Caiam na destruição que prepararam para mim. Então a minha alma se alegrará no Senhor e exultará na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu, que livras o aflito do mais forte do que ele e o necessitado daquele que o rouba? Levanta-te, Senhor, e defende minha causa. Julgai-me segundo a tua justiça, ó Senhor, meu Deus, e não permitas que se alegrem sobre mim. Não digam em seus corações, era isso que queríamos. Nem digam, nós o devoramos. Sejam envergonhados e confundidos a uma os que se alegram com o meu mal. Cubram-se de vergonha e confusão os que se engrandecem contra mim. Mas exultem e se alegrem os que têm prazer na minha justiça, e digam sempre, exaltado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. E a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo o dia. Amém. Viva livre. Declare todos os dias, minha mente pertence a Jesus. E lembre-se, toda vez que você orar o Salmo 35, você não apenas se defende, você avança